Bom, bem-vindos. Então vamos continuar falando sobre alguns exemplos de folhas e sistemas de classificação, tá? Para a gente entender melhor esse conteúdo. Aí eu mesmo coletei algumas plantas, aliás, eu mesmo tirei fotos de algumas plantas, né? Para mostrar aqui para vocês alguns sistemas de classificação. Mas como eu falei, né? Isso vai variar de acordo com a sua necessidade, aí você vai ter um padrão mais preciso ou não, e nem sempre é preciso eu definir tipo de nervura, tipo de consistência da folha e as 5 características que eu coloquei aqui sobre formato de limbo. Nem sempre a gente precisa de destacar cada um deles, porque pode ser que muitas vezes isso não seja necessário para a caracterização da espécie que você está estudando, né? Mas eu coloquei aqui só para finalidade didática mesmo. E a forma como eu coloquei também não é a mais adequada, tá? Eu coloquei em fotos apenas, mas se você quer definir a estrutura de folhas, você vai ter que colher a folha, né? Coletar a folha, aliás, e é, fotografar ela e, se possível, né, armazenar ela em um herbário, mas isso eu vou definir como é que se faz mais adiante na disciplina. Eu coloquei aqui como fotos porque às vezes observando sem retirar folha a gente já consegue identificar a sua estrutura, mas o mais adequado botanicamente, tá, é você retirar a folha e caracterizar ela bem, né? Porque até, inclusive, você vê que as folhas às vezes ficam um pouco curvadas e isso dificulta a identificação do formato realmente do limbo. Bom, então vamos lá, tá? Peguei essa plantinha aqui, que é uma plantinha que cresce às vezes em locais, né, considerada planta daninha. Então ela tem um padrão de inervação peninévio, tá? Nem sempre, às vezes a gente até confunde, né? Poderia chamar de uninévia, mas vocês veem que tem umas partes esbranquiçadas de nervuras secundárias, né, se destacando aqui. Ela tem uma consistência membranácea, mas é aquela coisa que eu acabei de falar. Ela tem uma consistência membranácea, provavelmente pelo local em que ela está, que é muito sombreado. Então a folha realmente é fininha, lembra uma membrana, tá? Mas provavelmente se ela estivesse no sol seria um formato herbáceo, tá? Mas isso não tem importância, estou colocando aqui só para fins didáticos mesmo. Bom, com relação à superfície do limbo, ela nesse caso aqui é glabra, ou seja, não tem pelos foliares, e ela é lisa, ou seja, não é enrugada, tá? Então dá para ver isso tranquilamente. A forma é elíptica. Qual que é a forma elíptica? É que no meio, né, bem na parte mais central, é que é o tamanho maior do limbo foliar, tá? Nem é próximo à base, nem é próximo ao ápice, é como a gente está vendo aqui. A margem é indivisa, tá? Porque não tem lobos, né? E ela é inteira, ou seja, não é serreada ou não é denteada, né? De acordo com os dois livros lá que a gente utilizou. O ápice ele é agudo, então o ângulo aqui é menor do que 90 graus e a base também é aguda, tá? O ângulo da base do limbo foliar é menor do que 90 graus também, ok? Então é tranquilo, né? Nem sempre, como comentei, a gente vai precisar de fazer todas essas classificações, mas de acordo com essa foto aqui dá para se observar isso. Então vamos para a próxima, né? Eu peguei a plantinha aqui de hortelã, então é nevura peninévia também, tá? Então tem aqui a nevura principal. Como ela tem uma folha rugosa, né, de superfície rugosa, às vezes confunde essa questão das nevuras, mas olhando com calma você vê que vão saindo nevuras em relação à nevura principal, que depois se ramificam também, né, e aí vão dando o padrão de enrugamento da folha, mas tem nevuras que se destacam, tá, em relação à nevura principal. Consistência herbácea, então mesmo ela estando aqui num ambiente de sombra, ela tem uma consistência maior do que aquela outra plantinha que eu acabei de mostrar, então provavelmente essa realmente é uma consistência herbácea, né, que não varia de acordo com o ambiente da planta. Superfície é glabra também, ou seja, não tem pelos foliares, mas ela é rugosa, né? Então ela não é lisa, tranquilamente a gente observa isso, né? Nessa foto aqui, e é claro que você vai observar bem melhor quando coletar uma folhinha dessa. A forma é ovada. O que é forma de limbo ovada? É quando a base é quem tem um tamanho maior do que a parte do meio e do que a parte do ápice.
Então você vê que aqui seria a estrutura do limbo foliar, e ela vai estar maior exatamente na base. Apesar que meu desenho não ficou muito bom aqui, né? Mas se a gente pegar outra e observar aqui, né, o tamanho maior vai, na verdade, vai estar mais ou menos aqui, tá? Não vai estar na parte central, vai estar mais próximo à base. É claro, né, como eu acabei de comentar, o ideal não é fazer a foto como eu fiz. O ideal é colher a folha e observar isso, tá? Mas aí, como o tamanho maior vai estar mais próximo à base do que a parte central e do que o ápice, aí a gente chama a forma dessa folha aqui como forma ovada. A margem é indivisa, ou seja, não é lobada, mas entretanto é denteada, né? Tem, ó, vocês podem observar aqui que tem os dentes que lembram a serra, né? Poderia chamar isso aqui também de serreada, e por aí vai, né? De acordo com o livro que eu adotei, né, para classificação. O ápice ele é agudo, né? Então o ângulo do ápice é menor do que 90 graus, mas no entanto a base é obtusa, ou seja, o ângulo da base do limbo foliar é maior do que 90 graus. Não precisa medir esses 90 graus, tá? Não, tá? No olho a gente consegue entender se o ângulo é maior ou menor do que 90 graus, né? Ou seja, se ele é mais afilado ou se ele é mais tem um ângulo menos afilado, né? Mais achatado ali na base. Na verdade, o nome certo não é achatado, né? É alongado ali, ou mais enlarguecido lá na base. Tá? E aí a gente define ele como ângulo obtuso. Bom, vamos lá. Isso aqui é da mangueira. Você vê que a folha com nervação peninévia também, tá aqui as nervuras dela se destacando facilmente. Eu tirei essa foto um pouco de longe, mas de perto é muito fácil de identificar isso. Tem uma consistência herbácea, né? É tranquilo de se observar isso também. É uma folha flexível que tem uma consistência herbácea, tanto, como é uma planta de sol, né? Então ela tem essas características mesmo. Na superfície dela, a superfície do limbo foliar é glabra, ou seja, não tem pelos, e é lisa, né? Até pela foto você vê que ela está brilhando aqui, né? Porque ela não é enrugada, não se parece lá com a do hortelã que eu acabei de mostrar. A forma é lanceolada de acordo com o livro de organografia vegetal. De acordo com o outro livro de sistemática que eu comentei aqui, eles poderiam definir isso daqui como sendo um formato elíptico, em que a parte central do limbo ela é maior do que na base do que no ápice. Mas como essa estrutura toda ela é muito alongada, né, então é melhor a gente definir uma característica que caracteriza bem as folhas da mangueira, por exemplo. Né? Muito característico essa questão aqui. Então, para diferenciar em relação a outras plantas, aí pelo livro ela é chamada de lanceolada, porque lembra uma lança, né? Lembra a ponta de uma lança pelo menos. Então ela tem esse formato mais alongado ao longo do limbo foliar. A margem é indivisa, né? Então não é lobada, e ela é inteira. Tá? Pela foto não dá para ver, porque eu tirei a foto de longe, mas eu observei bem próximo à planta, então não tem dentes, tá? Não é denteada, não é serreada. Então ela tem uma margem inteira. O ápice tem um ângulo agudo, né? Não tem dúvida, porque ele é bem afilado mesmo. E a base ela também é aguda, né? Porque ela também é bem afilada. Tá? Então, só para a gente ver aqui alguns exemplos. Nem sempre é necessário tudo se eu definir como a forma sendo lanceolada. Eu não preciso definir o ápice nem a base. Mas eu coloquei aqui só para a gente, por finalidades didáticas mesmo, tá? Só para a gente entender esses, né? Entender e fixar bem esses sistemas de classificação. Bom, isso aqui é uma outra plantinha de jardim, tá? Essa é a flor do deserto, que tem nervuras peninévias, tá? Não tem a mínima dúvida aqui, né? Dá para ver tranquilamente essas nervuras que se curvam um pouco, né? Em relação à margem da folha, mas o padrão realmente lembra uma pena, né? Consistência herbácea, apesar de que ela é bem grossa, mas ela tem uma consistência herbácea, ela não é coriácea, ela não é dura, não é tão rígida como no caso da oiticiga que eu mostrei lá na foto um pouco atrás, né? Ela tem um limbo sem pelos, né? Então ela tem a superfície glabra e ela é lisa, ela não é enrugada, né? Apesar de que tem, tem algumas enrugações aí na superfície do limbo. Mas provavelmente isso aqui foi causado pelo ambiente ou por algum inseto ou algum animal que foi ali, tá? Porque é uma outra coisa que a gente tem que observar, se quando acontece
um enrugamento como esse aqui é característica da planta ou ocorreu por algum problema no desenvolvimento. Nesse caso aqui, como só ocorreu nessa folha aqui, aí a gente entende que não é característica da espécie. Foi algum problema de má formação ou algum inseto ou alguma lagarta, né, causou problema ali na sua formação. Ou até deficiência nutricional também pode causar esses problemas, né? Então aí é uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado quando vai fazer as classificações. Principalmente porque folhas elas são o principal local da planta em que ou os herbívoros vão consumir, que é onde é mais fácil, né, deles consumirem, e eles enxergam mais facilmente também, ou são locais que aparecem também sintomas de deficiência mineral, porque é muito fácil visualizar isso em folhas, né? Mas aí a gente tem que entender mais ou menos isso quando vai identificar essas características. Bom, vamos lá. Forma obovada. Deixa eu tentar desenhar aqui, tá, para a gente ver isso. Então, o que é a forma obovada que eu defini agora há pouco? É aquela em que o maior diâmetro está mais próximo ao ápice e não na parte do meio e nem na base. Tá? Então dá para ver, apesar que o meu desenho não ficou muito bom aqui, mas dá para ver que, né, o tamanho maior está mais próximo ao ápice. Então é tranquilo, né? Isso aqui é margem indivisa, né? Ou seja, não é lobada, e ela é inteira, ou seja, não é serreada. Tá um pouquinho longe, mas se você observar a folha de perto, vai conseguir ver isso. Eu observei e vi, tá? Apesar de que eu não coloquei a foto muito de perto. O ápice ele é arredondado. Eu poderia definir como ângulo obtuso, né? Mas como ele é bem arredondado mesmo, então isso ajuda a caracterizar inclusive a espécie, né? Ele não vai afilando em um ângulo obtuso, ele realmente é bem arredondado na parte de cima. E a base ela tem ângulo agudo, então ela é mais afilada. Ok? Então isso, né, definindo isso daqui, a gente entende bem as características da folha. Vê que essa que está aqui, ela tem uma base que não é tão arredondada, né? Ela seria aqui aquele ângulo que termina bruscamente, né, que eu acabei de comentar. Mas na verdade isso aqui é um problema também de má formação, né? A maior parte das folhas elas têm o ápice arredondado. E é claro, né, como eu acabei de falar, para você entender bem como é que é isso, você tem que coletar a folha. Eu coloquei aqui porque fica melhor a projeção de uma planta inteira e para mostrar que às vezes a gente só em observar, sem coletar, a gente também consegue identificar. Mas para ser mais preciso, você tem que realmente coletar as folhas. Então, isso aqui é uma outra folha, né, para a gente entender aqui essa classificação. Então, por exemplo, o tipo de nervura, vou chamar aqui de peninévia. Então, vocês observam o seguinte, né, tem a nervura principal aqui e estão saindo ramificações que se curvam, né, em relação à nervura principal. Mas como elas todas não estão saindo da base, então é isso que eu falei de acordo com aquele outro livro lá de sistemática, que eles classificam isso aqui também como peninévia. E se a gente quiser ser mais detalhado, né, então a gente coloca padrão peninévio, mas que as nervuras vão se curvando em relação à nervura principal, né? Inclusive aqui na parte de cima você vê que elas se ramificam bastante, aliás, elas se curvam bastante, né? Bem, se aproximando bem mesmo da nervura principal. Mas como não estão todas elas saindo da base, então, de acordo com outro livro de organografia que eu venho adotando aqui, isso daqui não caracteriza o padrão curvinévio, tá? Mas seria uma variação, na verdade, do tipo de nervura peninévia, tá? Então, para mostrar que existem às vezes essas coisas, né, que podem confundir quando a gente está observando isso em plantas. Consistência herbácea, né, uma planta de sombra, mas que mesmo assim tem uma folha um pouco mais espessa do que as membranáceas, né, do que se eu comparar, por exemplo, com a samambaia. Ela tem uma superfície pilosa. Pela foto não está muito claro, tá? Mas eu observei isso na própria planta, então realmente tem uns pelinhos ali. Às vezes até aparece um pouco aqui na foto, tá? Como eu falei, o ideal é observar de perto e, se possível, com uma lupa, né, para ver se tem ou não esses pelos. Mas se dá uma característica esbranquiçada, que é diferente da cor que seria normal da folha, então a gente diz que ela é pilosa. Ela tem uma superfície rugosa, né? Se dá para ver que ela não é tão lisa, ela se enruga em alguns pontos, né? De acordo com as nervuras terciárias que estão saindo aqui. Tem a forma orbicular,
né, o que é forma orbicular, né? Eu já mostrei lá no desenho, mas é que o diâmetro maior do limbo foliar é bem na parte mais central. Só que ela tem um formato bem arredondado, tá? Não é um formato elíptico. Você vê que isso aqui parece mesmo um círculo. E se a gente observar todas as outras folhas da planta, que eu só coloquei em destaque uma delas aqui, a gente vê que é realmente um círculo, né? Quase perfeito aqui em todo o seu tamanho. Ela tem uma margem indivisa, ou seja, não é lobada também, e é inteira, né? Não é serreada, não é denteada. O ápice é emarginado. O que é isso, né? Depois vocês voltam lá no esquema que eu mostrei, mas o ápice é emarginado aqui na parte de cima, ela baixa um pouquinho e depois continua. E a base ela é cordada, porque a base lembra um coração, tá? Ou seja, tem uma estrutura muito parecida com a parte de cima, mas os livros definem esse tipo de base do limbo foliar como cordada e esse tipo de ápice aqui como emarginado, ok? Então, olhando esquemas e olhando definições, a gente consegue caracterizar bem também, nesse caso aqui de folhas, né, que às vezes pode até confundir quando a gente vê à primeira vista. Bom, mas vamos adiante. Voltando aqui na folha da mamona, né, que eu já tenho comentado que ela tem um padrão de nevuda peltinéveo. Ela tem uma consistência herbácea. Eu nem vou falar no peltinévea, né, que eu falei que é quando o limbo vem abaixo aliás, quando o pecíolo, né, que essa partezinha branca aqui vem e o limbo cresce acima do pecíolo. Ele não fica no lado do crescimento do limbo, né, ele fica abaixo mesmo. Então esse né, todas as nevudas vão sair desse canto aqui, né, o limbo vai estar bem nesse ponto aqui de junção, né, de onde saem todas as nevudas, e elas vão se espalhando nesse tipo de padrão aqui, tá? Então isso se chama peltinéveo. A consistência é herbácea, né? É tranquilo de se observar isso também. A superfície é glabra, ou seja, não tem pelos foliares. A minha foto está de longe, mas pode observar bem de próximo que realmente não tem pelos foliares nessa superfície aqui. E ela é lisa, tá? Ela não é enrugada, ela tem muitas nevudas secundárias e terciárias, mas isso não caracteriza como uma superfície enrugada, ela realmente é lisa. Tem a forma digitiforme, isso aqui já é a forma do limbo, se depois vocês voltam, né, tem um padrão de inervação peltinéveo, mas tem a forma digitiforme, de acordo com o sistema de classificação do livro de organografia vegetal, né, que eu venho adotando na maioria das vezes, que eu vou mostrar que nem sempre é necessário, e tem algumas definições que confundem, ao invés de ajudar, confundem, que tem naquele nosso livro lá. Mas no caso eles definem, isso aqui ajuda, tá? Como essa forma de limbo aqui como sendo digitiforme, que lembra, né, a mão que eu acabei de comentar isso. A margem ela é lobada, ou seja, ela não é inteira, né? Então dá para ver que tem os lobos aqui, que tem as entradas, e ela é denteada na margem também, tá? Ela não é lisa, dá para ver até que tem uns dentes, né, que tem um tamanho bem grande aqui. O ângulo do ápice. O ápice vai ser difícil a gente saber qual que é, né? Porque quando tem esse padrão de peltinéveo, a gente não vai ter uma parte principal. Mas às vezes tem até algumas que são maiores, né? Então dá para ver que esse ângulo aqui ele é agudo, né? Ele é menor do que 90 graus. Nem sempre é necessário definir esse ângulo aqui. E a base não tem base, tá? Porque o limbo está lá abaixo da lâmina do pecíolo, né? Aliás, eu falei tudo o contrário. O pecíolo está abaixo, né, da lâmina do limbo. Então a gente não vai ter base, né? Ele vai estar abaixo ao invés de estar saindo aqui na lateral. E aí eu coloquei aqui a folha do mamão, que lembra muito a folha da mamona, mas tem uma diferença básica, tá? Porque aqui no mamão, ao invés de peltinéveo, eu tenho uma nervura do tipo palminévia. Qual que é a diferença, né? Eu já mostrei o que é aquela palminévia quando eu mostrei lá a pata de vaca, que é quando o limbo foliar está aqui, né? Não está abaixo, ele está na lateral, e daí surgem, né, todas as ramificações de nevudas. Nessa foto aqui a gente não consegue observar, porque tem uma parte crescendo sobre a outra, mas o limbo ele fica realmente, aliás, o pecíolo ele realmente fica
na lateral, no mesmo plano do limbo foliar. Tá? Então é diferente no caso da mamona, que ele ficava abaixo. Isso aqui seria mais ou menos assim, tá? Só que ele está uma crescendo sobre a outra, inclusive está sombreando, né, na foto que eu fiz. Mas é claro, né, se a gente retirar a folha e observar, a gente vai ver essa característica. Então daí vem o padrão palminévio de nevura. A forma ela também é digitiforme, né, como eu tinha mostrado lá no caso da mamona, né? Forma digitiforme, forma de dedos, né? Como dedos saindo de uma palma. Então aqui eu tenho uma nevura diferente, chamada de palminévia, mas eu tenho uma forma de limbo também digitiforme. Ok? Então isso de acordo com o livro de sistemática vegetal. Tem a consistência herbácea, tem uma superfície glabra, ou seja, sem pelos, e lisa também, não é enrugada. Tem a margem lobada, né? Então isso é tranquilo de se observar. E é inteira, ou seja, não é serreada, não é denteada. O ângulo do ápice, se eu for pegar algum ápice aqui, né, o que tem maior tamanho, eu vou ver que é um ângulo agudo também. No caso de base, como poderia até eu definir uma base aqui, né? Mas ela é diferente da base cordada ou de alguns outros tipos de base que eu coloquei, porque uma estrutura dessa aqui do limbo, ela cresce muito sobre a outra, apesar de que o pecíolo está realmente na lateral. Então a gente não consegue ter uma definição clara aqui da base, e que também não é necessário, tá? No caso dessa folha aqui. Bom, aqui mais uma folha com padrão de nevura palminévio, tá? Isso aqui é do pinhão roxo, né? Uma planta bem comum. Então é parecido lá com o do mamão que eu acabei de mostrar. Então o pecíolo vem bem aqui na lateral do limbo foliar. Então tá aqui o limbo, tá aqui o pecíolo chegando. Nesse caso essa folha ficou bem na lateral, dá para ver isso aqui claramente, né? Então ele não fica abaixo, como no caso da mamona, ele fica na lateral mesmo. E daí, né, as nevuras vão saindo a partir desse ponto aqui, né? Então padrão palminévio que a gente tinha lá no mamão e na pata de vaca, né, que eu já mostrei aqui alguns slides atrás, né? Consistência dessa folha aqui, ela é herbácea, né? Então ela não é membranosa, né? Dá para ver isso aqui claramente. O limbo ele tem uma superfície glabra, ou seja, não tem pelos foliares nessa folha. Mais uma vez, né, pela foto a gente não consegue observar isso tão claramente. Mesmo o pecíolo ele tem alguns pelos, até isso a gente consegue ver aqui, mas no caso da superfície eu observei com calma, né, e ela não é pilosa, tá? Ela não tem pelos realmente. Ela é lisa, ela não é enrugada, né, como eu já mostrei, né, alguns slides atrás, né, com relação a algumas outras plantas. Ela tem a forma lobada, né, ou seja, não é inteira, né, tem essas entradas aqui. A margem também é lobada, tá? Tanto a forma como a base, depois vocês voltam lá em forma e vê que tem um tipo de classificação de forma do limbo foliar como lobada, e a margem também lobada, de acordo com a definição, tanto do nosso livro de organografia quanto do outro livro de sistemática que eu coloquei. E ela tem, né, também na sua margem serreada, tá? Tem os dentezinhos que lembram o de uma serra realmente virado para frente. Na minha foto não ficou muito nítido isso não, mas observando dá para ver que realmente parece com aqueles dentes da serra, tá? Então, de acordo com o livro de organografia vegetal, isso aqui seria o padrão de margem serreada. O ápice ele é acuminado. O que é isso? É quando vem se afilando, mas aí ele forma quase que como fosse uma ponta que se destaca aqui. Então ele se afina bruscamente, digamos assim, forma quase que uma pontinha que não é dura, tá? Não é uma superfície rígida como um espinho, mas ela se afila nesse formato aqui, tá? De ápice do limbo foliar, né? Então, inclusive vocês voltam depois lá no desenho, né, e no livro, que aí vocês vão entender bem essa característica. E a base é cordada, como eu já comentei aqui em alguns exemplos, né? Ela tem o pecíolo chega aqui, né, na base, e aí né, formam umas entradas que vão saindo aqui a partir do limbo foliar. E para a gente finalizar esses exemplos aqui que eu coloquei de classificação, eu vou colocar uma folha que ela
tem nevuda do tipo uninévia, ou seja, a gente só consegue ver em destaque uma das nevudas, apesar de que às vezes dá para imaginar onde estão as nevudas secundárias, só que na verdade isso aqui, observando de perto, isso aqui não são nevudas, são dobras que se formam na superfície, que não chegam a deixar elas enrugadas, tá? Mas formam algumas dobras que a gente entende que são nevudas que estão passando ali, mas que visualmente só se destaca realmente a nevuda principal, tá? E aí, como classificação, a gente coloca como ela sendo uninévia. Ela tem consistência herbácea, é uma planta de sombra, mas dá para ver que a folha não é membranosa, né? Ela tem uma certa consistência maior do que a membranosa, então entra na classificação de herbácea. A superfície é glabra, né? Não tem pelos foliares, e ela é lisa, né? Apesar de que tem essas estruturas que eu falei aqui, né? Que dá para ver inclusive na foto, né? Que ela brilha, né? Ela bastante no ambiente que ela se encontra, mas isso não chega a deixar a estrutura do limbo como sendo uma estrutura rugosa, como no caso lá do hortelã ou de outras plantas que eu já mostrei, né, quando eu fui comentando aqui sobre folhas. Tem o formato do cordiforme no geral, tá? No formato do limbo cordiforme. O que é formato cordiforme? Que lembra um coração, tá? Então isso daqui lembra, meu desenho não ficou perfeito, né, mas isso daqui lembra um coração, tá? Então esse é o formato inteiro. A margem é indivisa, né, ou seja, não é lobada, como eu acabei de mostrar lá no caso do peão, e ela é inteira, ou seja, não é serreada, não é denteada, né, então ela também é inteira aqui na lateral. O ápice é acuminado, como o mesmo do exemplo do peão roxo que eu mostrei lá, né, então vem aqui a estrutura do ápice e ela se afila muito, né, formando quase que como um espinho, mas é claro que é de consistência herbácea, né? Não é rígida, mas isso dá uma diferença, né? Que serve inclusive para a caracterização de espécies, nesse caso aqui. E a base é cordada, né? Então, base cordada, tanto o formato do limbo é cordado, como a base também, né? Que lembra também um coração bem aqui na base, né? Nesse ponto aqui. Ok? Então, né, é um tipo de folha que provavelmente você já observado, né, em plantas ornamentais, e que é bem fácil, né, bem característico de identificação também. A gente pode ter uma variação desse tipo aqui, que é o chamado de sagitada, em que o coração ele é mais alongado, ele é mais afilado. Aí parece uma seta, ao invés de parecer um coração, que existe também nesses grupos de plantas, né, que são muito utilizados como plantas ornamentais, né, que provavelmente vocês já observaram também. Qualquer coisa vocês voltam lá nos esquemas daqueles desenhos que eu mostrei, né, há alguns slides atrás, antes de começar a colocar os exemplos, para tirar, né, algumas dúvidas que tenham ficado. E vão aparecer dúvidas, né, quando a gente for fazer essas classificações. Então a gente fica por aqui, né, e ainda falta comentar sobre mais alguns assuntos de folhas, né? Só para a gente ter ideia de como ocorrem variações, né, dentro das folhas de diversas espécies de plantas. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.